Fala, queridos, tudo bem com vocês? Bom, conforme a gente combinou, a gente vai discutir rapidinho aqui a lista 6 de citologia. A gente colocou só alguns exercícios contextualizados aqui, porém na apostila de vocês, na Biomania, a gente tem 48 exercícios que depois a gente vai fazer a resolução juntos, tá bom? Então, essa questão da UFGD, ele fala sobre proteínas que possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com as suas funções. E que um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar as proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Então, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, in vitro, ela é capaz de exercer a sua atividade em uma célula cancerosa. E no caso, essa nanopartícula com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, ela atuaria em qual estrutura celular? E aí a gente sabe, né, que ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular e por isso que a resposta é mitocôndria, tá? Essa questão da FUVEST 2020, ela traz 4 estruturas da célula e aí relaciona com a parte da bioquímica. Tá bem interessante essa questão. Né? Então, ela não pergunta o nome da estrutura, e sim do que ela é formada. De fora para dentro, a gente tem parede celular e membrana plasmática. Como essa célula tem esse verdinho, que a gente entende que é um cloroplasto associado com esse vacúolo, a gente sabe que é uma célula vegetal. Logo, o número 1 é uma parede celular, e a parede celular das plantas é constituída de celulose. E o que é celulose mesmo? É um carboidrato, um glicídio, um açúcar. Então, nesse sentido, a gente já eliminaria aqui a letra B, a C e a D. Ficaria com A e E apenas. A questão 2 é a membrana plasmática ou citoplasmática, que é lipoproteica, né? E aí, nesse sentido, entre lipídios e proteínas, a gente até poderia ter as duas opções. Mas quando ele traz para nós 3, o vacúolo, nesse caso o grande vacúolo, a gente mata a questão aqui, porque em 3 a gente tem presença de água, assim como em 4, no núcleo, a gente tem a presença dos ácidos nucleicos, tá? Resposta à letra A. A questão 3 também da FUVEST está bem interessante. Tem esquematizado 2 tipos celulares, né? Sendo que na primeira eu tenho muitas mitocôndrias e na segunda eu tenho poucas mitocôndrias, mas muitas vesículas secretoras. Logo, essa é uma célula que gasta muita energia e essa é uma célula que produz muito alguma coisa, que ela vai secretar muita coisa, né? Nesse sentido, poderia ser uma célula hormonal e aqui uma célula muscular, por exemplo. Então, a gente tem que corresponder 2 células que daria certo aos esquemas demonstrados ali em cima. Por isso que a gente fica com produção de alta energia, células do sangue, do osso, músculo esquelético, músculo cardíaco, pâncreas. Ficaríamos entre C e D. Mas quando ele traz pra gente muita secreção na célula 2, né, entre pâncreas e o osso, a gente fica com pâncreas, que a gente sabe que produz ali, além do suco pancreático, alguns hormônios, tá? Questão 4 é a questão do último Enem, tá bem interessante essa questão. E embora ela fale, né, da parte da estrutura química dessa molécula, que é um fosfolipídio, tá muito elucidado no enunciado o que ele quer que a gente responda, né? Então, ele fala de membrana plasmática, a gente já sabe que a membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios, são 2 camadas, né, a bicamada de fosfolipídios, e essa bicamada, ela tem uma maior interação, tá? Quanto maior for a magnitude das interações, aliás, menor será a fluidez. Ou seja, quanto mais interagir as cadeias de ácidos graxos entre elas, menor será a fluidez. Então, eu preciso, de acordo com o exercício, um exemplar destes 5 que apresente maior fluidez. Se eu quero que tenha maior fluidez, eu quero, portanto, a que tem menos interações. E ao longo da consigna, ele fala pra gente que essas interações, elas são bloqueadas por causa da cadeia insaturada desse ácido graxo. Então, a insaturação, ela faz com que não haja interação. Logo, eu vou olhar esses desenhos e vou ver quais fosfolipídios têm mais cadeias insaturadas para eles terem, então, uma menor interação e maior fluidez. E com isso, a gente fica com a membrana número 2, tá bom? Questão 5 tem um desenho Mara, porém, as alternativas são
sobre conhecimentos gerais de células. A letra A, ela está errada, porque fala que os organismos multicelulares se originam de diversas células distintas, chamada célula-ovo. A célula-ovo é uma célula, né? E essa uma célula, ela se divide em várias células iguais e depois sofre a diferenciação. Então, tá errada quando ele traz pra gente esse conceito. Assim como na B, ele fala assim: à medida que as células se dividem, ocorre também um processo de diferenciação celular. Grupos de células generalizadas ou específicas. Ora, se eu estou diferenciando, eu estou especializando as minhas células. Eu não estou fazendo células generalizadas. A diferenciação celular é igual que nem especialização. Eu não vou formar células generalizadas. Essas células são generalizadas. Quando elas passam pela diferenciação, aí elas se tornam específicas, ok? Letra C tá certinha. Ela fala assim: os seres unicelulares estão em contato direto com o meio ambiente, mas as células dos indivíduos multicelulares não ficam em contato direto com o ambiente externo ao corpo. Essa troca está sempre relacionada com as propriedades da membrana plasmática. Perfeito. A letra D diz que a parede celular é impermeável. Parede celular, tal como a membrana plasmática, é semipermeável. Então, essa palavrinha está errada. E na letra E, fala que existem, no entanto, proteínas com função transportadora na membrana plasmática, localizadas na única camada de fosfoproteína. Única camada não, bicamada de fosfolipídios ou bicamada lipoproteica, tá? Portanto, resposta certa, a letra C da questão número 5. E a última questão é uma questão do Enem, de transporte, e tem uma sacada aqui, né? Porque ele fala de uma cozinheira que colocou sal a mais no feijão e para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero. Quando terminou de cozinhar, as batatas estavam salgadas, porém absorveram parte do caldo com excesso do sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão, ou seja, o sal foi absorvido pelas batatas. Como que esse sal foi absorvido? Sal é soluto. E se é soluto e é pequeno, né, um cloreto de sódio é uma molécula pequena, então ela não entraria, por exemplo, por fagocitose e nem por pinocitose. Primeiro que fagocitose é o englobamento de partículas grandes, porém sólidas, e pinocitose, partículas líquidas. Então, pinocitose sem chance nenhuma. Fagocitose, partículas muito grandes. Osmose, entrada de água. Exocitose, saída de substâncias da célula. Portanto, esse sal ele foi absorvido, ele entrou dentro da célula por difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Beleza? E aí, tinha ainda esse 7º exercício, mas era um exercício só de contextualização para vocês localizarem as organelas dentro de cada célula. Quem baixou esse material, se por acaso não conseguiu localizar, entender alguma das organelas, me manda mensagem aqui no vídeo que daí eu vou comentar para vocês. Beleza, gente? Um beijo, bons estudos!